Anões, a raça favorita por todos em qualquer RPG. Sejam como guerreiros ou magos, o estereótipo é sempre o mesmo. Barbaças, barriga de chope, sempre carregando machados, martelos ou uma caneca. Olá, sou o Ricket, e hoje o assunto será sobre a origem dessa raça tão querida na mitologia e na cultura. Os anões, ou Dvergar, são originalmente da mitologia escandinava. Não se refere especificamente aos anões, porque possuem uma etimologia incerta, tendo significados como ser deformado ou aleijado, se é que na mesma palavra Dvergar também significa pilar de sustentação. Apesar de aparecer com frequência na poesia édica, possui um poema próprio chamado Alvismal, onde o anão chamado Alvis dialoga com o Thor. Segundo a mitologia, a tarefa principal que desempenhavam era de ferreiros que habitavam nas profundezas, pois a luz do sol poderia transformá-los em pedra. Eram caracterizados como seres gananciosos, com o desejo de acumular riquezas, semelhante aos Omar, ou dragões, onde o dragão Fafnir era um Dvergar, igual ao seu irmão Regin, pai adotivo de Sigurd, que vou mostrar em breve. Os Dvergar só foram ser caracterizados como anões por definitivo pelas sagas lendárias e as de cavalaria. Segundo a Edda em prosa de Snorri Sturluson, os anões vieram dos vermes que se alimentavam do que restou do gigante Ymir. Sobre a Edda em prosa é um manual de poesia escáldica, junto com um comêndio de mitologia nórdica escrito por Snorri, e nele, junto com a Edda em verso, possui a base que conhecemos hoje sobre mitologia nórdica. A crença nos anões foi a mais popular até o século XVIII. Na Islândia, a crença de que encontrasse um anão em uma caverna era sinal de que o lugar era rico em metais preciosos. Durin e Motsognir foram os dois primeiros anões criados pelos deuses. Também eram conhecidos como anões de pedra. Dvalin seria o anão mais presente nos contos nórdicos, pois ele é conhecido como soberano dos anões e todos os anões descendem dele. Brock e Eitri, os dois irmãos artífices favoritos dos deuses, criaram desde a lança de Odin, a Gungnir, até o navio mágico de Freyr, Skidbladnir. Loki se gabava que os anões não conseguiriam criar coisas tão belas. Brock se sentiu provocado e decidiu apostar a própria cabeça com Loki para provar o contrário, dizendo que poderia criar artigos melhores que os anteriores. Enquanto os irmãos trabalhavam, Loki, em forma de mosca, tentava atrapalhar. Mesmo assim, foram criados itens como o lendário martelo de Thor, Mjolnir, bracelete de ouro de Odin, Draupnir, e o javali de ouro de Frey, Gullinburst. Loki perdeu a aposta, mas não perdeu a cabeça, apenas teve a boca costurada. Alvis, conhecido como o Conhecedor de Tudo, tinha como esposa prometida a filha de Thor, Trude. Mas Thor não queria que ela se casasse com Alvis, então armou um plano onde faria perguntas sem parar para o anão durante a noite. O anão não percebeu, mas já havia amanhecido e a luz do sol o transformou em pedra. Regin, segundo a saga dos Volsungos, era um anão dotado de extrema inteligência e destreza. Ele tinha um irmão chamado Fafnir, e juntos acabaram com Reinmar, rei dos anões e pai de ambos, a fim de obter o ouro amaldiçoado que havia recebido dos deuses. Depois que o Loki havia eliminado o Tar, outro filho de Reinmar. Após os irmãos adquirirem o ouro amaldiçoado, Fafnir se transformou em um dragão após ter desejado todo o ouro para si mesmo, expulsando Regin e obrigando a viver entre os homens. Com esse contato, Regin ensinou os homens a metalurgia, o plantio, a navegar, entre outros conhecimentos. Regin se tornou tutor de Sigurd, ou Siegfried, nesse contato. Regin forjou uma maravilhosa espada para que Sigurd recuperasse o ouro, mas havia quebrado com rapidez. Nisso, Sigurd encontra a lendária espada de seu pai, Sigmund, Agran, e pediu que Mimir, o sábio dos deuses, a consertasse. Com Agran em mãos, derrotou Fafnir e se banhou com seu sangue, adquirindo a habilidade de falar com aves, mas também vulnerabilidade. Nisso, Sigurd descobriu que Regin planejava eliminá-lo para ter todo o ouro para si.
Nos primeiros contos The Book of the Lost Tales, os anões eram vistos como seres malignos alinhados com os orcs, mas é porque foram escritos pelo ponto de vista dos elfos. Isso muda drasticamente no Hobbit, onde ganha a característica de serem uma espécie de alívio cômico. Junto com as características dos anões da mitologia escandinava e algumas características do povo judeu. Quanto à origem, é dito que foram criados pelo Valar Auli, conhecido como Ferreiro dos Valar, criado em segredo direto da pedra. Mas Ilúvatar sabia de seu segredo, confrontando Auli. Auli rapidamente se prepara para destruir suas criações, mas Ilúvatar o conteve. Os anões poderiam existir desde que não despertassem antes dos elfos. É mencionado que são grandes metalúrgicos, usam armas com machados e picaretas, vivem no subsolo, tanto os homens e mulheres anões possuem barbas volumosas e cobiçam riquezas tanto quanto qualquer outra raça da Terra-média. Outra raça que possui tal cobiça seria a dos dragões. Tolkien deve ter criado Smaug baseado na história dos irmãos Reg em Fafnir, pois o desejo pelo ouro de Erebor o fez expulsar todo anão da Montanha Solitária. Esse mesmo desejo pelo ouro se tornou uma doença, conhecida como a doença do dragão, que afligia Thorin, também baseada na cobiça de Reg em Fafnir pelo ouro amaldiçoado. Bem, isso foi o que encontrei sobre a mitologia e a cultura dos anões. Se gostaram, ficaria grato com os seus likes, mas gostaria de saber o que acharam nos comentários. Até o próximo vídeo.